Senhor, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos pelo teu propósito, pelo teu governo. Todos que aqui estão, Senhor, presencial, e também, principalmente, os que nos acompanham e adoram juntos ao Senhor, nos lares, nos lugares que essa palavra é ministrada, através, Senhor, dos materiais, através, Senhor, das plataformas, nas nações, os nossos irmãos que estão juntos, nas regiões desse Brasil afora, do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina. Pai, que o teu poder venha, e que a dimensão da tua plenitude, mesmo que seja um material gravado, que seja o culto gravado, não importa, o Senhor é Deus para se fazer presente. Teu Espírito não está limitado a um momento apenas, mas o Senhor habita na plenitude dos tempos, o Cronos e o Kairos diante de ti, Senhor. Para o teu propósito nada pode impedir ou limitar. Então nós entregamos a dimensão dessa mensagem nos nossos corações e dos nossos irmãos, que possam penetrar no mais profundo, confrontar estruturas, libertar cativeiros, restabelecer tua luz, que haja providência, tua paz. Espírito de Deus, nós nos humilhamos diante de ti, porque o homem não pode escrever nada além de palavras, e que são momentâneas, não mudam a vida de ninguém, mas quando o Senhor traz a virtude do Altíssimo, e nos revela nessa mensagem o plano do Senhor e o propósito, o Senhor pode nos tirar de uma estação e nos levar a outra, o Senhor pode libertar de toda estrutura, o Senhor pode curar toda enfermidade, o Senhor pode transformar qualquer ambiente, e o Senhor produz aquilo que está no céu, na terra. Por isso nós nos levantamos agora e pedimos: fala conosco nessa mensagem, perdoa os nossos pecados, as nossas palavras, pensamentos e emoções, as nossas omissões também, Pai, tudo aquilo que foi desalinhado, que te entristeceu. Lava-nos mais uma vez com o sangue do Cordeiro, porque nós nos humilhamos e reconhecemos que somos pecadores. Mas da mesma forma pedimos agora que neste ambiente, em cada ambiente agora, o fogo do Senhor esteja cercando com uma muralha agora, os teus exércitos venham com poder, os teus anjos. Nós invocamos agora os exércitos do Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, e nada do inimigo seja permitido, mas que o poder e a virtude do Senhor, a tua palavra, transforme para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, inibe toda ação do inimigo, toda dimensão espiritual, virtual, natural, sejam desmascarados, amarrados e expulsos para o abismo, para onde Jesus Cristo determinar. Nos levantamos como igreja e pedimos o sopro do Senhor nessa nação, o sopro do Senhor sobre o Uruguai, o sopro do Senhor sobre a Argentina e sobre os nossos irmãos das nações. Que venha a tua justiça, que resplandeça a tua espada desde o céu, e a ordem do Senhor seja dada. Nós te agradecemos e nos rendemos. Eu entrego a minha vida como instrumento, uma ferramenta, apesar e a despeito da minha limitação, dos meus pecados. Eu clamo por tua justiça e adequação. Usa-me, Espírito de Deus, e fala ao coração e à mente de cada irmão agora. Assim te agradecemos, em o nome de Jesus. Você diga amém. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. É uma reunião de fé. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, verso 22. Pastor, o senhor falou Êxodo semana passada. Sim, meu filho, aqui nós estamos entrando na porta e temos que entender a dimensão que se revela para cada um de nós. O título dessa mensagem, inspirada da parte de Deus, é O Senhor que te sara. Repete comigo: o Senhor que te sara. Vamos lá. Êxodo 15, 22. O Data recebeu todas as informações. Eu passei a referência para vocês aí, criançada. Recebeu? Não foi eu? Então alguém entre em contato com um menino que mora nessa terra, chamado Jonas Ferreira, porque eu passei para ele passar tudo para o Data Show, tá bom? E sai tudo em DVD para vocês verem que essa casa é verdadeira, é uma família. Tem hora que as engrenagens precisam ser ajustadas e Deus dá graça para isso. Êxodo 15, 22 diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, tá certo, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse:
se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Pode dar um glória a Deus aí. Logo após a saída, a vitória sobre o Egito, sobre Faraó e os seus carros, as portas dessa nova estação foram abertas para Israel, e eles começam a experimentar os livramentos de Deus. Nessa nova estação, nessa porta que se abriu, eles deixam para trás o Egito. Sur fica de frente ao Egito. Em 2006 eu conheci essa região aí, exatamente essa região. O apóstolo Nino trouxe uma palavra no final de tarde, passamos o canal de Suez, foi a coisa mais linda do mundo. E o Senhor usa Moisés para falar dos livramentos de Deus num deserto. Eles haviam recém experimentado os sinais, os milagres de Deus, mas quando encontraram as águas que não podiam beber, reclamaram. A primeira prova havia um grande significado para eles, como também as provas nas nossas vidas. Toda prova tem um propósito. Eu preguei para estar na frente de vocês hoje, muito para um celularzinho aqui, nem tinha a estrutura que tem hoje, e vai melhorar muito, porque essa igreja vai se tornar cada vez mais eficaz na comunicação virtual, para a glória do Senhor. Provas, como o próprio Senhor fala, através do mesmo Moisés, mais um outro momento, lembrando tudo, rememorando tudo que eles viveram. Deuteronômio 8, 2 e 8, 16 diz assim: recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos, e que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e afinal te fazer bem. Ou seja, limpar o que é necessário, e saber o nível de aliança que o seu povo tem com Ele. Nós estamos sendo podados nessa estação, limpando nossa verdade, nosso coração, e Deus está enxergando o nível de aliança que nós temos com Ele. Infelizmente algumas pessoas não entenderam que essa nova estação pede um novo posicionamento, pede uma capacidade de realmente colocar tudo que nós aprendemos em prática, e alguns se afastaram, alguns se isolaram, mas a essência aqui, que estava sendo exposta a Israel, nessa prova, nesse deserto, entre muitas, foi uma raiz que foi exposta aqui, e essa é uma raiz que nós temos que lutar sempre, é a raiz da amargura. Interessante que a Bíblia fala dessa raiz de uma forma muito destacada, em Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, o escritor de Hebreus, ele deixa uma orientação à igreja, ele diz assim, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Deixa eu explicar uma coisa. A serpente, o dragão, a antiga serpente, Satanás, será precipitado lá em Apocalipse 22, a gente vê toda a história acontecendo, e acabou a história. O trabalho dele é enganar, o inimigo quer enganar, e esses enganos nos levam aos pecados. O engano é a porta que te abre para pecar, e para que o teu coração se afaste de Deus. A amargura é algo muito sério, porque dela brota um monte de coisa e começa a contaminar a gente. Não é à toa que a Bíblia fala de amargura, porque ela nasce e vai crescendo até destruir a gente e os outros também. A amargura na Bíblia tem um significado de gosto ruim, amargo, como fel. Isso nos leva a entender que a amargura é algo difícil de conviver, ou seja, é algo insuportável. Uma raiz amarga só pode produzir um fruto amargo. Repete comigo, uma raiz amarga só pode produzir um fruto amargo. E quando alguém vive, queridos, com uma pessoa que tem amargura no coração,
ou a própria pessoa começa a viver dessa maneira amargurada, as suas atitudes, as suas palavras são amargos, são terríveis, e se torna insuportável o convívio. Olha como o diabo sabe atirar. A amargura, ela pode vir quando a gente sofre alguma derrota, quando a gente perde um ente querido, quando uma expectativa não é atingida, como aqui as águas amargas, e a gente fica amargozinho. Hoje a gente chegou ali no shopping, louco para comer num restaurantezinho, shopping, a porta fechada, veio uma raizinha de amargura no meu coração, mas aí uma mulher sábia que edifica o seu lar, vamos no outro shopping. Dia a dia nós passamos por frustrações, nós passamos por derrotas. Também pode ser algo mal resolvido dentro do coração, que fica com algo, uma pessoa fica com algo ressentido, vem trazendo dissabor, como juridicamente fala, um mero dissabor, né, doutor? Mas a pessoa vive um dissabor e a vida da pessoa começa a amargar. É importante notar que a raiz da amargura nunca anda sozinha, ela sempre traz consigo outros sintomas que contaminam quem está à nossa volta também. Efésios capítulo 4, verso 30, os versículos aqui, nós vamos citar para vocês lerem com a gente no telão, não precisa abrir, tá? Efésios 4, 30, é muito interessante, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Opa, está marcado aí, eu também. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda malícia. Olha que interessante. Todos os sentimentos que foram marcados aqui nesse versículo são frutos de uma raiz de amargura, e essa raiz já cresceu no coração e começa a estar a manifestação dos seus frutos aqui. A cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. Então você que é um sanguíneo colérico estroboscópico como eu, temos que ficar esperto, porque você já muda o RPM aí da tua fala, e o decibéis também, e daqui a pouco virou uma gritaria e você não imagina. Quem se afasta de Deus tem uma inclinação a alimentar um coração amargurado. 17 anos aqui, vai desde 94, vamos falar que eu comecei a buscar Deus de verdade em 98, 2001 e batizei, vou colocar 20 anos, 20 e poucos anos que eu caminho com o Senhor. Todo aquele que se afasta de Deus fica amargurado, todos, a grande maioria. De onde vem a amargura segundo a Bíblia, pastor? Se quiser abrir, pode abrir. Deuteronômio, você vai andar agora, estava em Êxodo, anda mais os 2 livros aí. Você vai passar por Levítico, Números e Deuteronômio, 3 livros, 29 verso 16, Deuteronômio 29 verso 16, vamos ler que é importante, querido. Você tem que ir para os caminhos eternos, os caminhos eternos, as veredas eternas, as veredas antigas do Senhor, a revelação plena. Deuteronômio 29, 16, diz assim a palavra do Senhor, vamos lá. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelas quais viestes a passar, vistes as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro, que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. Olha a brincadeira, como é cara. A gente gosta muito das promessas de Deuteronômio 28, de 1 a 14, mas depois é lenha, inclusive fazer a obra relaxadamente. Depois estuda aí Deuteronômio 28 e 29, é uma boa palavra para preparar a reunião geral de obreiros, quarta-feira, às 8 da noite aqui. A raiz de amargura, queridos, ela cresce no nosso coração, quando a gente tira Deus do centro. Quando você tira Deus do centro,
da nossa vida, da sua vida, ela começa a crescer, e ela começa a valorizar a dor pessoal. Toda pessoa amarga, ela supervalorizou a sua dor. Não é que você deve ignorar, negar a dor, não, a dor existe, e ela fala, e ela pode até nos ensinar muito, mas quando você eleva a dor, tira Deus do centro, e aí começa, e ela nos leva a ter um coração egoísta. Um coração egoísta é um baú que guarda muitas coisas amargas, e essas coisas amargas têm um sinal, e eu quero falar desses sinais aqui, para você desmascarar hoje na sua vida, e permitir que Deus venha te sarar. Quem está comigo, diga amém. Primeira coisa, quando a pessoa está com o coração amargo: murmuração. Murmuração é para o inimigo o que glorificar e adorar é para Deus. São 3 dias sem água, onde é que está Deus? Hoje eu acordei, não tinha luz em casa. Falei, eu vou caminhar mesmo agora, vou dar minha trotada ali de capivara, vou chegar suando, me alongar, e vou tomar ducha Corona, um banho de alegria no mundo de água quente, só que é gelada. Mas dentro daquela cachoeira, e foi adorando a Deus. Primeira coisa, acostuma a cabeça, a hipófise já começa a fazer o som, né? O hipotálamo começa a anunciar que está frio, aí começa a responder todo o corpo. Molhou a cabeça, vai que vai, filho. Vou murmurar? Onde é que está a água? Mara é o lugar que Deus prova o coração. Mara é um lugar de propósitos. Estava indo tão bem, pastor, vim para a igreja, comecei a dizimar, perdi o emprego. Eu estava legal, as laranjas estavam se ajeitando na caixa, pastor. Eu estava vindo com a minha Kombi, pastor, mas eu perdi o freio. Pisa no freio, Zé, eu quero descer, não sai. Estava indo bem. E quando Deus leva um servo dele para o deserto, é porque Ele quer transformar o seu interior. Muitos homens viveram uma profunda mudança no meio de um deserto que atravessaram. Você acha que você sai legalzinho do Egito, entra numa nova estação e vira diretor de marketing de uma multinacional, com a Nespresso, com as cápsulas mais caras da Nespresso, e com chocolate, não dá nem para falar o nome, um belga, não sei o que. Você acha que vai? Não, saiu do Egito. Deus vai preparar o teu coração para saber se você tem condição de sustentar o que Ele vai te dar. Quando nós vemos pessoas sendo levadas para o deserto na Bíblia, foi para mudar poderosamente a sua vida, para que ele se tornasse quem Deus chamou. Você foi chamado no ventre da sua mãe por um propósito. Não é para ser o queridinho da mamãe, o mimadinho da esposinha, não. É para ser um homem de Deus que está preparado para essa estação, para essa geração, para responder a toda essa opressão com a glória de Deus na sua vida. Se quiser pode até aplaudir o Senhor. Deus não está brincando de igreja, Deus está preparando o exército, já preparou o exército, já chamou e convocou. Abraão, pai da fé, Isaac, filho da promessa, Jacó, pai das 12 tribos, mesmo José, governador do Egito. E seria impossível falar de deserto sem mencionar Moisés, profeta hebreu que libertou os israelitas da escravidão, líder, legislador durante os anos de peregrinação. O homem que mais trabalhou no deserto foi Moisés. A vida desse homem se divide em 3 períodos: 40 anos no Egito, 40 anos na terra de Midian e 40 anos no deserto. Tudo que ele aprendeu foi para apacentar as ovelhas de Israel obstinadas. A maior parte da formação desse homem, dessa vida desse homem, foi relacionada ao deserto. E o exílio trouxe habilitação nas regiões desérticas, que pôde desenvolver sua sobrevivência, sua paciência, sua liderança, para que Israel fosse guardado e protegido para a promessa. Você crê que é um escolhido do Senhor? Vou fazer a pergunta de novo, mas não precisa dar amém, nem glória, nem brado, nem nada disso. Mas faz essa pergunta: eu sou um escolhido de Deus, uma escolhida do Senhor? Certamente sim. O lugar que Deus vai revelar a tua identidade é o deserto. É o deserto. O lugar que Deus revela a sua identidade é o deserto. Por quê? Porque a vida de um orgulhoso no deserto é o fim. Mas para um homem e uma mulher que se abre, e essas provas são intensas, e somente a rendição traz aprovação, senão é o fim. Então, deserto, para provar o teu coração, exige uma rendição, que é a fé em ação também. E o deserto, para um obediente, é um lugar de respostas.
Um deserto para um filho obediente é o lugar onde Deus, a presença dele e a manifestação dele é tudo que a gente busca, que realmente importa. Eu quero ver nesse ambiente a presença de Deus na minha vida. Eu estou peregrinando uma fase muito difícil, mas Deus está conosco. Acabamos a dor aqui. Se Deus está conosco, ali o deserto evidencia Deus. E para quem foi experimentado em desertos, não vai ter murmuração no lábio, porque ele conhece a bondade e a provisão do Senhor. Deus é um pai para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Paulo fala aos Coríntios: não murmureis, 1 Coríntios 10:10, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ele dá esse exemplo quando ele fala para que a gente não caia como os pais caíram no deserto. Filipenses 2:14 fala assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. A murmuração e a contenda entram junto, porque a pessoa começa a murmurar, o cara tenta corrigir o rumo, ou a mulher tenta corrigir o rumo, aí a mulher continua a murmurar, o marido continua a murmurar, e vem uma contenda. E onde tem contenda tem demônio. Todo murmurador é um descontente, que vive segundo as suas paixões, porque quando a expectativa não é atendida, ele coloca a boca e começa a trazer mais caos no ambiente. O fim do murmurador é a morte. Morte é uma vida sem a bênção de Deus. Pessoa amarga, azeda. E só uma oração eficaz, fervorosa, de uma pessoa que tem fé, pode trazer uma mudança. A oração do justo pode muito em seus. A oração de um justo, não de um murmurador. E justo é aquele que se lava no sangue do Cordeiro, que chega diante da cruz e se expõe na verdade. E nós só podemos experimentar o poder de Deus se a gente criar uma nova disposição num momento, numa estação de amargura. Sabe o que esses homens fizeram ali? Eles murmuraram. Sabe o que Moisés fez? Ele invocou a Deus. Ele não chutou para da barraca e falou: que coisa mesmo, né, meu? Não, ele invocou a Deus. Quando você invoca a Deus, é que você recorre à fonte verdadeira. Invocar a Deus é: Senhor, olha para a tua, mas com o coração correto, amém? Não adianta invocar a Deus pensando no lanche do madeiro, uma boa sugestão para depois do culto, mas está fechado. Olha a frustração chegando na tua vida de novo. Salmos 50, verso 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Salmos 91, 15: ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. São promessas, quando você está com o coração sincero. Só que é interessante, ele invocou a Deus e Deus mostrou esqueceram já? Mostrou uma árvore. Repete comigo: árvore. No meio do deserto, encontra água amarga, Deus mostra uma árvore. É muita simbologia, é muita revelação. Ele pega essa árvore e joga nas águas. Que árvore pode tornar algo que tem uma essência amarga numa nova natureza que seja doce? Que árvore é essa? Que tipificação é essa na nossa alma que está amargurada com as más notícias, com as frustrações, com as decepções, e essa alma se tornou uma fonte de água amarga, porque a palavra só sai palavra azeda? Que árvore é essa? João capítulo 15, verso 1, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Pode aplaudir o Senhor. É quando você pega da videira e coloca na sua vida uma árvore. Quando a gente coloca o nosso foco em Jesus, a gente começa a aprender com o seu amor, e a gente pode limpar o nosso coração de toda a raiz da amargura, e somente o amor e o perdão torna suficiente a condição de limpeza do nosso coração de toda a raiz da amargura. Efésios capítulo 4, verso 32, põe na tela: my boy, my girl, my team. Vamos lá, Efésios 4, 32 diz assim: antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aplicar Cristo é tomar uma decisão de acordo com o mestre, é resplandecer o mestre na sua atitude.
nas suas palavras, na sua disposição. Você não vai sentir vontade às vezes, mas você coloca isso na sua vida. Eu vou responder como diz a palavra. E para isso, querido, no meio de amargura, no momento difícil, é necessário arrependimento, confissão dos nossos pecados, a quem for preciso, principalmente relacionamento familiar. Casamento é escola de caráter. Casamento é para gente grande, não é para menino não, brincalhão, que não leva a palavra a sério, que não respeita a direção, que não honra a Deus. Como vai dar certo? O príncipezinho e a rainha e a princesazinha cheia do seu próprio mundo, aí vai fundir dois mundinhos num só. Quando vai dar certo? Se não tiver a presença de Deus, se não confessar pecados, se não pedir perdão. Todo amargurado continua rejeitando a Deus na sua vida, enquanto ele não for curado pelo perdão e tiver um coração sincero, ele continua amargurado e amargurando. Só que, queridos, Deus sonda o nosso coração e sabe o nível de lealdade, de obediência que existe em nós. A pergunta é: qual a capacidade de sustentar o que Ele vai dar? Qual é a condição que nós temos de carregar o que Ele deseja nos entregar? Será que vai haver alguma ameaça? Sabe porque Jesus ensinava em parábolas e ocultava aos sábios a revelação? Porque Jesus conhecia o coração dos sábios, que era arrogante, soberbo, que era endurecido, era religioso. Então ele não revelava a verdade, porque ele seria responsável por tornar esses caras, que tinham um coração ruim, mais poderosos pela revelação. Então ele fala: te dou graça, ó Pai, que o Senhor revelou as coisas aos pequenos, porque os pequenos que têm condição, são sinceros, são verdadeiros, vão sustentar a glória de Deus e vão ser leais à glória de Deus. Deus não faz um exército de Hulks egocêntricos, mulheres que são cheias de si mesmas, não, mas Ele pega os pequenos com o coração aberto e derrama do seu poder, para que a evidência e a glória seja só dele. Enquanto você carrega a glória, é algo maravilhoso. Se há alguma ameaça, virá uma prova. Eu sou uma ameaça e você também, para as coisas de Deus, e é por isso que vem uma prova, para limpar e tirar toda essa ameaça, que é o eu, que é o orgulho, que é o ego, é um caráter não tratado, e Ele limpa através de situações e mostra o nível que nós estamos. Primeira carta de Pedro 1, versos 6 e 7, ele disse assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo seja necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A prova da fé é para remeter a Jesus Cristo todo o poder. Mas Ele disse a Israel que Ele era o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. E como é que é isso, pastor? Como é que se aplica isso? Na revelação desse texto, no entendimento que o Senhor falou nesse momento a Israel, Ele disse muito claro: quando ouvimos atentamente a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Como é que Deus vai te sarar se você não ouve a voz dEle? Eu sou o Senhor que te sara quando a palavra entra na sua vida. Ele não vai sarar como Jesus sarou 10 leprosos e só um voltou para glorificar. Só um. Os outros 9 saíram e não voltaram. E o que voltou era samaritano, nem era puro para os judeus. Quando você ouve atentamente a voz do Senhor, e como é que você ouve a voz do Senhor? Bíblia. Desculpa, não tem outra maneira de ouvir senão a Bíblia. Você pode ter inspiração, revelação também, mas a voz do Senhor é a palavra. Ele falou: se ouvires atentamente a voz do Senhor e fizer o que é reto diante dos seus olhos. Então a responsabilidade do poder da cura entrar e transformar é nossa. Ele é o Senhor que te sara, mas aqueles que desejam. Você deseja a cura do Senhor na tua vida? Tem uma responsabilidade nessa atribuição de Deus em nós, fazer o que é reto diante dos seus olhos. E sabe o que é isso? Qual é o produto da voz de Deus em você? Qual é o produto da voz de Deus em você? O que é reto? É como você manifesta isso, como você reage à voz do Senhor.
aí você é reto ou não. Ele disse, se você der ouvidos aos seus mandamentos, eu estou só destrinchando o que ele falou para dizer o que eu sou o Senhor que te sara. O que é dar ouvidos aos seus mandamentos? Deus fala além do nível de entendimento, verdades que levam um período, muitas vezes, um tempo, para que a gente seja realmente uma compreensão profunda, e saiba se estamos adequados naquilo que vem dele. Você recebe uma palavra no culto, e às vezes leva uma semana para você entender essa palavra. O dar ouvido aos seus mandamentos é, poxa, se Deus pediu para perdoar, por que eu não estou perdoando esse cara que trabalha comigo? Então você não teve o poder ainda de, no seu nível de entendimento, de viver essa palavra, e é por isso que leva o tempo da caminhada. A palavra diz para você chorar com os que choram. A palavra diz que na casa que há luta é melhor do que na casa que há banquete, porque na casa que há luta as pessoas aplicam o coração, mas você não, você prefere os churras, os chimas e tudo que puder. Não, o irmão lá está passando uma luta, está chorando porque o povo é desempregado, sei lá, não fala não, cara, é só murmuração. Não, você não entendeu que naquele lugar Deus pode te usar, que naquele lugar você vai aprender com a dor do teu irmão, e nisso tornar o teu coração mais maleável ao Senhor. Dar ouvido aos seus mandamentos leva tempo, não é só no culto de domingo. Meditar de dia e de noite, como está o Salmo 1 que eu falei aqui na hora do dízimo e oferta. Então, dar ouvido ao mandamento do Senhor é se preparar, que é uma estação de meditar em tudo que Ele está falando. Eu guardo as palavras que estão sobre a minha vida, e às vezes a minha alma não tem a capacidade de entender mais, o meu espírito recebeu. Você lembra do almoço de domingo passado? Talvez não. Você lembra do almoço de segunda, terça, quarta, quinta da sua vida? Não, mas esse alimento te colocou de pé, te trouxe aqui. Talvez você não está lembrando na sua memória, na sua alma, aquilo que você já se alimentou de Deus, mas teu espírito sim, e isso está fazendo você ter vida no meio de uma batalha, em um deserto. Quem está comigo? Ele é a palavra, e quando a palavra aparece, o efeito da palavra é a voz. Ele é a palavra, o efeito da palavra se revelando é a voz de Deus em mim, através do texto. Nós não interpretamos muitas vezes como a voz, porque Ele fala na presença. Quando eu estou na presença de Deus, Ele começa a trazer as palavras de vida eterna, as palavras bíblicas, as palavras que foram versadas numa canção, mas que são de essência da palavra aqui que Ele revelou aos seus servos. Nós não vivemos de pão, esse pão perecível, esse pão ligado a uma existência terrena apenas, mas da palavra que sai da boca de Deus. Se você está no deserto, há uma palavra que te sustenta, e atrás dessa palavra que você tem que andar. Quem está comigo, diga amém, aplauda o Senhor. É uma palavra que sustenta no deserto. Eu estou vivo porque Ele fala. Nós estamos com essa porta aberta porque Ele falou. Você está aí sentado me vendo e assistindo aqui ao vivo, porque é uma evidência da voz dele. Você não viria para cá porque eu estou com uma estratégia de comunicação. Eu posso até ter uma forma legal, atualizada, né, dentro de um contexto que a gente vive hoje, para comunicar o reino, mas porque a palavra se manifestou na sua vida, a evidência da sua voz. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir pela palavra, é ouvir. Se eu ouço o ouvir, se eu estou ouvindo, a minha fé é ativada. Se Ele me disse, Alexandre, vocês vão sair mais fortes do que entraram nesta estação, e eu vejo a evidência bíblica no caminhar dele com o seu povo no deserto, que quando foram obedientes, todos venceram os seus inimigos, e todos foram assentados na sua herança, e se manifestando na minha vida. Opa, peraí, eu vou ter uma atitude. A questão é, o que Ele está dizendo agora? A voz no presente é que traz fé. E Deus falou para o seu povo: nenhuma enfermidade que vocês viram no Egito vai ser sobre vocês. A natureza da fé implica, eu estou ouvindo a Deus. Eu não ouço a Deus só porque um profeta me liga e fala. Às vezes me liga e fala, me manda mensagem e explica, ó, está acontecendo isso, e tomo decisões em cima daquilo que testifica. Mas a fé implica, eu estou ouvindo a Deus. E o negligente não procura ouvir a Deus. Ele enche a sua mente, a sua alma de porcaria da rede social de manhã. Não se separa. Vou dar aqui um mapa da mina, hein? E nem precisa fazer o meu curso, pagar R$ 9,90 por 10 meses, que assim eu levanto 5 milhões em um ano e vou morar nas Maldivas. Já rejeitei a chamada para Nova York, agora meu ministério vai para as Maldivas só online, que a igreja agora é online, não tem problema.
Eu acordo de manhã, o único contato que eu tenho é falar bom dia para os seres vivos da minha casa. Eu falo bom dia, faça a minha higiene, porque nem o Espírito Santo aguenta o meu bafo. E vou buscar Deus por alguns minutos. Você pode ficar 1 hora, fique. Se não tem, acorda mais cedo e dorme mais cedo. Seu dia começa na hora que dorme. E eu vou ter contato com a voz do Senhor, com a palavra que eu vou ler, com uma adoração que eu faça naqueles minutos intensamente na presença do Senhor. E ali eu já tive contato com a voz dele. Eu sei que eu estou ouvindo um texto que o meu espírito capturou. Ainda que minha alma se distraia, o meu espírito está pronto. Eu faço algo na presença do Senhor. Pai, ative em mim a tua vontade. E a fé começa a se manifestar. E além disso ele fala, guardar os seus estatutos. Guardar os estatutos, guardar a palavra, os mandamentos, é prova de amor, é a manifestação de obediência. Você ama, por que não obedece? E aí ele fala, então nenhuma enfermidade do Egito vai vir sobre você. Louvor, se prepara. Ele nos tirou do Egito, para que a gente, primeira coisa, não seja mais escravo. Pessoas estão escravizadas por um ideal que não vão ter mais. Porque antes da pandemia, antes de tudo que aconteceu, amigo, se você entender que o tempo mudou, se prepare e se revista adequadamente com essa estação. Eu não vou usar agora casaco de pele no início de um outono de 30 graus. De acordo com a estação eu vou me adequar. Qual é a tua estação hoje? Se você ainda está no Egito, você precisa se revestir da presença de Deus e ser liberto hoje pelo sangue do Cordeiro. Se você está saindo desse Egito, não fique olhando para trás. Se você é no meio de uma batalha, você precisa de armadura. Se você está no tempo de renovo, você precisa das águas e se jogar nessas águas de descanso. Se você está no tempo de despertamento, levanta a sua trombeta, que é a tua voz, e começa a profetizar. Ele quebrou a cadeia do nosso jugo e nos fez andar eretos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, então entrará o Rei da Glória. É quando você se coloca de pé, quando você olha para o lado do Senhor. Eu estou no deserto, mas eu estou contigo. Eu estou passando um momento de amargura, mas eu vou me libertar disso hoje. Eu aplico o sangue do Cordeiro na minha vida, e o amargo vai sair. Se você crê, aplauda o Senhor, se coloca de pé. Ele é o Jeová Rafa. Ele te sara na sua mente, nas suas emoções, nas suas finanças, na sua história, no seu ministério. Ele te sara. A primeira experiência depois da porta que se abriu é a cura do Senhor. É Deus blindando que você viveu no Egito, você não vive mais. Não vai chegar essa praga na tua vida. Ele deixa um legado. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa. Muitos de nós aqui vivendo ansiedade, preocupações, medo, angústia, decepção, e caímos num laço de amargura. Mas hoje isso tem que ser quebrado no nome de Jesus. Pessoas que nos acompanham aqui, que estão presas, não conseguem se relacionar mais, porque estão amargurados, porque acham que perdeu algo. Não, Deus arrancou para te dar o sobrenatural. Começa a se preparar, porque tem coisas do alto na tua vida. Alguns casais que estão brigados, alguns casais que foram separados por causa da amargura, de erros, de pecados, mas Deus quer curar através do sangue do Cordeiro, e vai tornar essa vida doce novamente. Pessoas que ficaram com as ofensas do passado se tornaram amargas, se tornou um poço de amargura, e tudo que fala é amargo, tudo que faz é amargo. Se liberta disso hoje. Você não está mais no Egito preso. Deus colocou o seu filho na cruz para te dar uma vida nova. Pesquisando se falam mal de você, você é masoquista agora. Que Jesus foi validado na sua vida, caiu da graça. Preocupado com a sua reputação. Ei, minha reputação é um perdido da Vila São Pedro lá, de uma família toda escanguelhada lá, pai alcoólatra, mãe com problema, irmão não sei o que, o cara não dá certo. Essa é minha reputação, mas Jesus me viu e me chamou e me curou e me restaurou. É nessa verdade que eu fico, não do meu passado. Pode glorificar aquele que é santo. Teu sangue faz o surdo ouvir agora. Teu sangue e quebra a maldição. Agora teu sangue curador agora.
Teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que Tu és o mesmo ontem e hoje para sempre. E eu creio que pra mim Teu sangue e Teu sangue Clama sobre a sua vida. alcançar os corações. Agora Teu sangue me leva a perdoar. Agora Teu sangue transforma minha mente. Agora Teu sangue. Agora eu creio que Tu és o mesmo ontem e hoje para sempre. E eu creio que Teu sangue é o que basta. E pra mim Teu sangue e eu creio que és o mesmo ontem e hoje para sempre. E eu creio que Teu sangue é o que basta. Pra mim não há nada que resista ao Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E não há nada que resista ao Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao Teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria, blasfêmias, toda malícia. Põe a mão no teu coração. Repete assim comigo: Senhor, Senhor, nessa noite nessa noite eu reconheço, eu reconheço a tua palavra. a Tua palavra E eu peço perdão e eu peço perdão por toda murmuração, por toda murmuração, com as minhas frustrações, as minhas frustrações, as minhas perdas, as minhas perdas, os meus processos, os meus processos, tudo aquilo tudo aquilo que gerou em mim que gerou em mim uma raiz de amargura uma raiz de amargura e me contaminou, contaminou o meu ambiente, contaminou meu ambiente, as minhas relações. Eu peço perdão eu agora. peço perdão agora. Nessa noite Nessa noite eu lanço eu lanço sobre a minha vida sobre a minha vida o sangue de o Jesus. sangue de Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Tu és a videira Tu verdadeira, és a videira verdadeira, e da Tua presença em minha vida e da Tua presença em minha vida venha transformar venha transformar toda a raiz de amargura toda agora, raiz de amargura agora, e todo fruto dessa amargura, todo fruto dessa amargura, na maneira de agir, na maneira de agir, de pensar, de pensar, de falar, de falar, de sentir. de sentir. Eu peço perdão agora. Eu peço perdão Eu agora. renuncio nessa noite. Eu renuncio nessa essa noite. estrutura. Essa estrutura. E eu sei E eu sei que esse campo que esse campo de prova, de prova, o deserto, deserto, a superação, a superação, os desafios, os desafios são para me levar são para me levar a uma nova a dimensão, uma nova direção, a uma nova forma de viver a uma nova forma de viver, e um novo coração. um novo coração. Eu aceito Eu aceito todo treinamento todo treinamento na minha fé, na minha fé, toda prova. toda prova. Ajuda-me Ajuda-me para que eu seja quem o Senhor chamou quem o Senhor chamou nesse tempo, nesse tempo, nessa geração. nessa geração. Eu peço agora, lava-me Lava-me de toda amargura, de toda amargura, de tudo que vem dessa amargura, tudo que vem dessa e eu amargura. aceito E eu aceito a condição a condição de filho de filho
que o Senhor me faz. que o Senhor me faz. Jesus Cristo me fez filho. Eu não aceito mais o lugar de escravo. Olhar como escravo. Ter referências de um escravo. O Senhor me libertou. O Senhor me curou. O Senhor me restaurou. O Senhor me direcionou para a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nessa noite, eu confronto as estruturas do meu entendimento, olhando para Jesus, e permanecendo em Ti. A partir de hoje, eu recebo a condição para ser curado, liberto e transformado. A cruz do Calvário. E todo o sacrifício na cruz por minha causa. Eu aceito na minha vida. E eu peço agora. Tira todo o lixo, toda bagagem, toda voz, todo engano, toda manipulação do diabo e dos seus demônios. Cesse agora. E saia da minha vida. Em nome de Jesus. Toda opressão. Eu quebro agora. Pela promessa da vida eterna e da nova vida nesta caminhada. Eu sou teu e tu és meu. Eu recebo o pão vivo, a palavra que sai da tua boca, que me sustenta, que me fortalece e me faz vencer. Nessa noite eu declaro o fim de toda amargura e uma nova disposição pela tua palavra. Eu recebo essa oportunidade. Eu respondo dizendo sim à tua palavra, ao teu poder e ao teu governo, em nome de Jesus. Se assim é para você, pode aplaudir o Senhor numa posse. Seja renovado. Se você está aqui vindo pela primeira vez, escutando pela primeira vez, há uma decisão que é a mais importante da tua caminhada. É abrir o teu coração e a tua vida para que Jesus venha entrar e caminhar como teu Senhor, muito mais do que teu Salvador, aquele que guia os teus caminhos até o dia do grande encontro, o dia que você estará na presença de Deus, recebendo as recompensas de ter caminhado e sendo fiel a Ele aqui nessa terra. Se você está vindo pela primeira vez, ou você estava afastado de Deus por causa de amargura, com a mão no teu coração, você que está em casa da mesma forma, essa é uma oração muito importante, porque é uma oração de rendição. Rendição é o que evidencia a fé de uma pessoa verdadeira. Com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu recebi a tua palavra. Eu peço perdão pelos meus pecados. Nessa noite eu me rendo a Ti e confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus que veio a este mundo e na cruz do Calvário me libertou, me salvou, me deu a vida eterna, me perdoou. Eu reconheço, a partir de hoje, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu único Senhor, meu único Salvador. Ao terceiro dia, o Senhor venceu a morte, ressuscitou e hoje vive na minha vida também. O Senhor vive na minha vida. Eu entrego os meus caminhos e a minha direção nas tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida eterna, porque eu sou teu. Em nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor, receba dessa oração. Pai Celestial, nós oramos agora por todos que fizeram essa oração, que se renderam a Ti, que eles sejam guardados agora no reino do Teu amor, enxertados na videira, e que a partir de hoje esses nomes estejam escritos no livro da vida eterna e jamais saia daí. Como igreja nós os abençoamos e os recebemos, que seja uma nova estação, e que eles sejam libertos de toda estrutura que impedia de viver a liberdade de filhos que foram chamados. Nós pedimos agora, o Espírito Santo derrama amor nos corações que se chegaram a Ti nessa noite, e daqueles que se reconciliaram também. E assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém e amém. Pode aplaudir, porque Ele é santo e é bom. Você que fez essa oração, você que entregou a sua vida, se você está aqui e se reconciliou com o Senhor, nós temos aqui os boas-vindas, toda a nossa equipe, que um dia também passaram por essa oração, e hoje eles estão aqui para te receber com carinho, com amor, e pegar o teu nome, entrar em contato, para poder caminhar junto, poder te ajudar nessa caminhada, te fortalecer. Sozinho é muito difícil, não é recomendável. Que você possa caminhar e receber o nosso abraço. A maneira de te ajudar é através de você permitir, dando
seus contatos para que a gente possa caminhar contigo. Da mesma forma que eles estão em casa, que eles estão recebendo através do culto online, nós temos um número aí, você pode entrar em contato, queremos orar por você, te ajudar nessa caminhada, e sei que é só início de uma grande estação de vitória, amém? Então que você faça isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior que está em mim do que aquele que no mundo está. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Seja uma estação maravilhosa. Que você experimente o doce poder de Deus na sua vida. Vão com Deus, fique na paz.